E aí, quesitos, depois de um longo hiato estou de volta. E esse vídeo é a parte 2 do mestrado, beleza? Entreguei minha tese e concluí o mestrado dia 23 de junho. Então aí a gente já está em agosto, no finalzinho de agosto, fazem já 2 meses praticamente. Eu fiz um breve roteiro aqui. Obviamente, isso tudo que eu vou falar reflete apenas a minha experiência, não quer dizer, não tomem isso como lei, não é a verdade absoluta, é apenas a minha experiência. Eu gostaria de ter tido contato com alguém antes de vir para cá. E eu tento passar informações, eu tento passar o meu ponto de vista para quem tem interesse de vir estudar aqui um dia. Esse é o segundo vídeo sobre o mestrado, tá? Eu já falei alguns conceitos, já dei algumas explicações no primeiro vídeo, mas para quem não viu, eu vou dar uma relembrada aqui. Nessa primeira parte deste vídeo, eu vou falar sobre o porquê do curso, por que eu escolhi Masters of Information Technology, vou falar por que Wellington, visto que é uma cidade até um pouco mais cara do que outras cidades aqui na Nova Zelândia, e como funciona o curso em linhas gerais. Bom, toda a minha experiência profissional é na área de tecnologia, tá? Eu trabalhei pelos últimos 7 anos aí, eu trabalhei como analista de infraestrutura em empresas multinacionais no Brasil. A minha graduação é em sistemas de informações, fiz um MBA em gerenciamento de projetos posteriormente, em 2016, e agora concluí o mestrado em tecnologia da informação, novamente. Ah, é por isso que eu escolhi. Então, eu escolhi um curso que fosse correlato, que fosse adicionar a minha atual carreira. Pergunta muito frequente, por que nós escolhemos Wellington ao invés de Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, ou Verkajao, que oferece um custo de vida um pouco menor? É verdade, o custo de vida em Wellington é elevado, mas eu diria que Auckland e Wellington concentram 70% da economia da Nova Zelândia. Então, isso obviamente se reflete na oferta de trabalhos. Então, já avisando essa questão de trabalho e tal, nós escolhemos vir para Wellington, mesmo o custo sendo um pouco mais elevado. Na época que eu estava para aplicar para o curso, estava decidindo para onde nós iríamos ainda, apareceu uma oferta de Hamilton, por exemplo, que é uma outra cidade, uma região que o governo está tentando desenvolver, estão fazendo um trabalho duro para tentar desenvolver essa região e nós fomos oferecidos 30% de desconto, que é um valor significativo. Mas existe uma razão para eles darem esse desconto, né? Então, com as nossas pesquisas, a gente decidiu que o Wellington seria melhor, a gente se identificou com a cidade, realmente 1 ano e meio depois, quase 2, eu acho que a gente fez a escolha certa. Eu e Priscila, nós somos muito apaixonados pela cidade. E é verdade, como o governo fica aqui, a sede do governo da Nova Zelândia é em Wellington, isso traz uma série de trabalhos auxiliares ali ao governo. O próprio governo também gera muito emprego aqui. Por exemplo, nossos primeiros trabalhos aqui na Nova Zelândia foi como cleaners, então faxineiros. Nós trabalhávamos como faxineiros comerciais para uma empresa que presta serviço para o governo, e isso nos sustentou durante um bom tempo aí. Durante o último 1 ano e pouco foi o dinheiro da faxina que pagou as contas. Falando um pouco sobre como o curso funciona, como o processo de aplicação se dá, o meu objetivo aqui é ser um pouco mais rápido, dar uma explicação geral. Para quem quiser detalhes mais específicos, eu vou deixar o link do vídeo do pessoal do Out of Office, é um outro casal que eles moram em Auckland, e a Juliana faz uns vídeos muito explicativos e muito detalhados sobre todo o processo. Eu vou falar sobre o meu aqui em linhas gerais. Vou ter o auxílio das minhas notas aqui. Eu não precisei validar o meu diploma do Brasil, tá? No entanto, eu enviei para minha instituição aqui uma tradução juramentada do meu diploma de graduação e do meu diploma do MBA. Junto também eu mandei uma carta de intenção falando o porquê que o curso seria importante para minha carreira, como é que o curso ajudaria a eu evoluir, a eu dar o próximo next step para minha carreira. E junto com tudo isso, eu anexei uma carta de recomendação do meu antigo gerente. Essa carta não é obrigatória, tá? Eles não colocam como obrigatório, mas é bom, se você puder, se tiver essa facilidade, é interessante você enviar. Eles querem, nesse momento, saber o porquê que você quer vir fazer o curso, porquê que vai ser importante para você, beleza? A faculdade, depois que eu mandei os documentos, a faculdade aprovou
né, me deu a offer letter, e a partir daí eu parti para fazer o... Nessa parte do pagamento, nós tivemos o auxílio de uma agência de intercâmbios aí do Brasil, mas você pode fazer esse procedimento sozinho. Eu recomendo que você faça, já que você está em contato com a instituição, faça diretamente com a instituição, ok? É tranquilo, é uma transferência internacional por SWIFT e funciona. Como é que funciona o curso? Eu vim com a ideia errada. Quando eu cheguei aqui, eu estava esperando, a minha última referência tinha sido o meu MBA em gerenciamento de projetos, que era um curso extremamente prático, era baseado em estudos de caso e com profissionais da área, do mercado. E não é o caso aqui, não é o caso do mestrado. Talvez tenha sido até um mau entendimento meu, essa é uma expectativa errada minha, eu acredito que tenha sido, porque se trata de mestrado. O mestrado, normalmente, mesmo que ele seja um mestrado profissional, ele é voltado para o acadêmico, né? E foi o que aconteceu. O curso é muito focado em escrita, muito, muito, muito focado em escrita. Você escreve muito. Eu tinha 4 disciplinas por trimestre, e cada disciplina dessa tinham 3 assignments, que eles chamam. Eu não tinha prova no curso, eu tinha esses assignments. Não tem prova, é ótimo, é fácil, tranquilo. Amigão, é fácil. Você está super adaptado em escrever em inglês a nível acadêmico, é tranquilo. Não era o meu caso. Então esse início foi complicado. Eu demorei a pegar o ritmo. E aí, em cima disso, eu não posso falar aqui, mas enfim, teve toda a situação que deixou todo mundo em casa. E foi complicado. Mas uma vez que você pega o ritmo, você flui. Eu acho, olhando para trás hoje, se eu pudesse me mandar um recado, eu me prepararia mais para me acostumar a escrever com a escrita acadêmica em inglês. É o que eles prezam aqui. É isso. Mesmo algumas disciplinas sendo disciplinas práticas, por exemplo, eu tive um paper de Cloud Computing, que é uma disciplina prática, mas eu escrevi dessas 3 avaliações, 2 foram teóricas e uma foi prática. Você não era obrigado a montar nada nos labs online. Estavam disponíveis, a instituição dá todo o aparato, dá todo o apoio que você precisa, mas no meu caso, eu não fui obrigado a montar nada, eu só precisava escrever sobre. É bom e é ruim. Eu gosto de hands-on, eu gosto de coisas práticas. Não me identifiquei muito com isso. Então é um curso focado na escrita e no desenvolvimento teórico dos tópicos, tá? Não é um curso prático, como eu já falei anteriormente, e existem disciplinas práticas, mas que mesmo nas disciplinas práticas, banco de dados, tá? Banco de dados até teve alguma coisinha mais legal, mais interessante, mas mesmo assim, muito forte na parte conceitual. Depois da conclusão do curso, eu fui fui perguntado se eu queria falar sobre a minha experiência para os alunos novos que estavam entrando, e para minha surpresa, nessa turma nova, tinham 2 brasileiros, o que é bacana, né? Na minha turma, não tinha nenhum brasileiro, tínhamos cerca de 22, 24 alunos, e muitos indianos, cerca de, sei lá, 15 indianos, 4 chineses e eu e outro gato pingado da Rússia. Tem muito indiano aqui. Que mais? Já falei ali, para quem tem experiência com o mundo acadêmico, o processo pode até ser simples, né? Não era o meu caso, como eu falei anteriormente. Bom, talvez você que está assistindo já saiba disso, mas eu vou falar mesmo assim porque, como eu falei lá no início do vídeo, é algo que eu queria ter visto antes de ter vindo. Então, vou deixar 3 dicas que eu falei lá para o pessoal da nova turma. Dica número 1. A vida acontece. Às vezes você se planeja, você faz um cronograma, faz um projetinho ali e acha e acaba sendo muito otimista, mas a vida acontece. No nosso caso, por exemplo, eu precisei trabalhar mais. Durante as férias aqui, o período de férias, você pode, mesmo como estudante, você pode trabalhar até 40 horas semanais ou mais. E foi o que eu fiz. A gente estava precisando fazer um caixa para o processo de renovação do nosso visto, e eu tive que trabalhar mais. Então, eu queria ter terminado a minha tese no final de janeiro. Isso não aconteceu. Eu terminei em junho. Atrasou bastante, sim, atrasou bastante, porque ao invés de trabalhar as 20 horas semanais que eu estava fazendo, teve semana de trabalhar 50 horas, 60 horas. Então, a vida acontece. Faça o seu planejamento assim, numa base realista. Não seja extremamente otimista, também não seja extremamente pessimista.
Ainda falando sobre excesso de otimismo, um outro ponto falho na minha previsão foi eu considerei o desenvolvimento. Eu não tenho experiência em desenvolvimento, tá, em programação, e uma parte do meu projeto consistia em desenvolver um chatbot. Ah, e assim, por mais simples que pareça, quando você começa o processo, aparecem algumas coisinhas que, para quem não tem costume de desenvolver, pode ser meio tricky, meio capcioso de você resolver alguns problemas. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha colocado no meu planejamento uma semana para desenvolver esse chatbot e eu levei 3 semanas no final das contas, por conta de um loop que eu não estava conseguindo resolver, não consegui achar ajuda fácil, enfim. No final das contas eu resolvi, mas levei 3 semanas ao invés de uma. Então, de novo, a vida acontece. Permita-se um tempo razoável para a execução das tarefas. Dica número 2. O supervisor é seu amigo. É extremamente importante o papel do Thesis Supervisor. É um professor designado pela universidade que vai te auxiliar, vai te guiar no caminho da criação da tua tese, do teu trabalho. Mas o trabalho é seu, única e exclusivamente seu. O nome do seu supervisor nem vai no trabalho, no caso daqui, tá? Eu não sei como é que funciona no Brasil. O nome do supervisor nem vai no trabalho final lá. Ou seja, por que eu digo isso? Porque muitos alunos, acho que com o costume da graduação, acham que vão receber as coisas na mão e tal, e não é assim. O supervisor está lá para te indicar um caminho, para te orientar. Use essa ajuda, você pagou essa ajuda, ele está ali, não está fazendo um favor. Ele está porque você pagou, é parte do curso, né? Então use. No meu caso, a minha supervisora chamava-se Yulia, é uma ucraniana que está aqui na Nova Zelândia há, sei lá, 10 anos já. E muitos alunos do curso têm medo dela porque dizem que ela é muito exigente, que ela é chata. E eu fui designado a ela, não pedi para trocar, você tem essa opção, eu não pedi para trocar. E no final das contas, sinceramente, foi muito bom para mim. Eu aprendi muito, ela é extremamente organizada, é uma pessoa reconhecida academicamente. E eu aprendi muito com ela, principalmente sobre escrita, organização, e foi um processo interessante. E por ela ser muito criteriosa, muito detalhista, a minha tese não teve nenhuma, como eu digo, nenhum pedido mandatório de correção, porque ela foi muito criteriosa na correção. Eu sempre estava em contato com ela, constante, então toda semana eu mandava um pedaço do que eu tinha feito durante aquela semana, ela corrigia e me mandava de volta. Então isso ajudou a gente a reduzir o número de alterações no final. Mais uma dica, que chega até a ser um clichê, mas eu acho extremamente importante trazer: estabeleça um horário, estabeleça rotina para você. Para mim é super importante, tem gente que funciona bem sem rotina, eu gosto de ter horários definidos de fazer as coisas. Eu preciso disso. Então estabeleça um horário para você dormir, para você comer e para você estudar. Quanto de estudo você precisa por dia, quanto de descanso você precisa. No meu caso, funcionou bem das 8h30 às 11h30 e depois das 13 às 17. É um intervalo grande, é um intervalo grande. Isso, de novo, é a minha experiência. De repente, alguém que tenha mais facilidade com a escrita acadêmica pode precisar de um tempo menor, mas a minha experiência foi essa. Eu procuro, quando eu estou estudando alguma coisa, eu procuro dividir meus blocos, dependendo do tópico, em 60 minutos. De 40 a 60 minutos. Para isso, para me ajudar a traquear esse tempo, eu uso um aplicativo chamado Forest. É só uma ferramenta a mais que me ajuda a manter o tracking do tempo. É importante para mim. Não estou dizendo que é mandatório, é só importante. Que mais? O Forest ele usa o conceito do Pomodoro, do Deep Focus. Tem vários autores que falam sobre isso, mas basicamente é fazer uma tarefa só, focado 100% durante curtos intervalos de tempo. E de curtos, o Pomodoro, por exemplo, eu acho que recomenda 20 minutos, né, cada bloco, mas para a atividade que eu estava desenvolvendo, 20 minutos não era legal para mim, era pouco, porque eu estava começando a entrar no raciocínio ali, e aí uma vez que você pega esse flow, o negócio deslancha melhor. No início do curso, eu lembro que era uma dificuldade tremenda eu escrever, e tipo, poxa, assignment de 3.500, 4.000 palavras, eu demorava semanas para fazer. E já no final da tese eu estava escrevendo 3.000 palavras, 2.000 palavras em 2, 3 dias, no máximo. Então você vai, tudo na vida é treino, tudo na vida é treino. Então você vai melhorando com o tempo, não se desespere. Se no começo você está devagar, se no começo as coisas estão caminhando,
mantenha calma, respire fundo, faça, mas não deixe de... Bom, terceiro ponto para fechar, controla a ansiedade e tenha calma. A hora de trabalhar vai chegar. Por que eu digo isso? Enquanto eu estava com o visto de estudante, enquanto estudante, eu era limitado a trabalhar 20 horas semanais. E mesmo assim eu apliquei para cerca de 43 vagas. Eu tenho uma planilhazinha onde eu guardo todos esses números, eu sou um pouquinho organizado. Enfim, e dessas 43 vagas, 7 empresas me responderam, o que é uma taxa boa de resposta. Pode não parecer, mas acho que é uma taxa bacana. E todas elas, quando eu mencionava que eu ainda estava no visto de estudante, elas... beleza, muito obrigado, mas quando terminar o curso, entre em contato com a gente. Quando você tiver com visto de trabalho, entre em contato. E é isso. Não foi pra frente nenhuma delas. Como eu falei anteriormente, o que ajudou muito durante o tempo do curso foi trabalhar na limpeza. Então, eu tenho colegas que trabalharam na limpeza, eram lavadores de prato, eram bartender, garçom, e isso não te faz menos porque você está exercendo aquela função naquele momento. Aqui isso é super comum, tá? Eu trabalhava no Vacom e agora eu consegui um trabalho de engenheiro de sistemas. Eu vou falar mais disso, sobre esse processo de trabalho, seleção, currículo, no próximo vídeo que eu vou gravar sobre o trabalho. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, vou deixar para falar isso no vídeo específico, ok? Que mais? Algumas pessoas conseguem, enquanto estão estudando aqui, uma oferta de trabalho, mesmo que seja para part-time. Pode ser, não é impossível, mas não é o mais comum. Lembra que eu falei que eu tinha uma sala de cerca de 22 a 24 alunos? Desse pessoal inteiro eu tenho um amigo só que conseguiu um trabalho, inicialmente part-time, depois ele passou para full-time, enquanto ele ainda estava, enquanto curso, né, no visto estudante. Todos os outros, assim, o pessoal, depois que a gente se formou, todos foram conseguindo aos pouquinhos os empregos, mas durante o curso eu não só tenho o exemplo de uma pessoa. E durante o curso você vai trabalhando com o que aparece. Então, o setor de hospitality, o setor de limpeza, emprega muito o estudante aqui. Então, é normal, isso não vai te fazer menos ou mais porque você trabalhou na limpeza, porque você foi garçom, porque isso, a vida é uma escada, a vida é uma evolução. E aqui é super normal. Tem outro estudante brasileiro que eu conheci, tive o prazer de conhecer pela internet, vou deixar o link do canal dele aqui também, o Paulo. O Paulo, ele lavou pratos, e o Paulo agora ele é gerente de produção numa grande indústria aqui. Eu comecei no Vacom, há 2 meses atrás eu trabalhava no Vacom, fazendo aspirador no prédio do governo. E agora eu estou como engenheiro de sistemas, graças a Deus. Enfim, calma que o negócio chega, o negócio anda. Uma última curiosidade, aqui eu nunca fiz mestrado no Brasil. Eu sei que no Brasil existe uma defesa de tese, você vai, apresenta a sua tese e tal. Aqui essa defesa não existe, tá? É um pouco diferente, você vai escrevendo sua tese, ela é avaliada ao longo do processo inteiro. No final existem 2 avaliadores que fazem a análise do seu trabalho e dão uma nota, tá? E no meio do período de desenvolvimento existe a apresentação de status. Eles chamam dessa forma. Essa apresentação ela tem nota sim, e ela conta para a nota final da sua tese. É um pouco diferente do Brasil, eu sei que no Brasil o trabalho é apresentado, mas enfim, é o jeito deles aqui. Eles, de novo, repito, eles prezam muito pela escrita aqui, então eu acho que isso é um reflexo desse peso que eles dão a esse skill. Último ponto, rapidinho, só para finalizar, existe uma força enorme aqui das instituições de ensino se conectarem ao mercado de trabalho. Então, eles incentivam muito, eles fomentam muito essa conexão. Existem algumas instituições que são responsáveis por esse fomento, mas a própria prefeitura de Wellington, por exemplo, ela tem todo um trabalho, tem todo um setor ali que trabalha focado nisso aí, nessas conexões. Eu participei de alguns eventos de networking, alguns workshops, e eu vou falar mais profundamente sobre isso no vídeo de trabalho, mas eles têm um trabalho bem bacana aqui para fazer essas conexões. Beleza? Acho que é isso.
Lembrando, eu vou deixar o link do vídeo da Juliana, do Out of Office. Ela explica muito mais detalhadamente do que eu. A minha ideia aqui foi dar um overview para vocês. E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Deixa lá, manda mensagem no Instagram também. A gente tá sempre ativo. A gente tá muito mais ativo no Instagram do que aqui no YouTube.